a gente volta a falar sobre o julgamento de mais um grupo daquela suposta trama de um golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes ontem interrompeu a sustentação oral do advogado Jeffrey Chicchini durante o julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O advogado defende o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, réu no processo que investiga o suposto plano de golpe de Estado. Durante a fala, Moraes questionou o advogado sobre a ausência de fotos do aniversário do réu. Presidente. Pois não, eminente relator. O senhor podia me esclarecer um... Com toda certeza, ministro relator. Vossa Senhoria junta aqui do dia 12/11 uma foto de um clube, me parece. Sim, senhor. É do réu. É o réu na piscina. É o réu na piscina, excelência. Daí, Vossa Senhoria junta também no dia 14/12, um dia antes do aniversário. Jantando com amigos, isso. Jantando com os amigos, uma foto. Vossa Senhoria não teria uma foto do dia do aniversário dele? Porque todos nós tiramos foto no dia do nosso aniversário. Mas Vossa Excelência tira com o seu próprio celular, né? Não haveria nenhuma foto. Da mulher não tirou uma foto, então, os filhos... Excelência, essa pergunta, ela é maravilhosa. Eu agradeço o senhor por fazê-la. Vamos suspender esse ato? Eu coloco isso, então. Vamos suspender esse julgamento, oficiar a Polícia Federal para que forneça o laudo de extração do celular do Azevedo e todos nós tiraremos essa conclusão. Eu não tenho, senhor ministro, o laudo de extração do celular do coronel apreendido, que está com Doutor, o delegado. O senhor tinha essas fotos. Essas fotos, essa foto eu consegui da nuvem. Obrigado, doutor. É só para ter essa informação. Obrigado. Aquela outra foto do dia 14, senhor ministro, eu entendo o teu raciocínio. Aquela foto do dia 14 é do celular da esposa do coronel, não é do celular do coronel. E se no dia 15 nós temos uma foto do celular do coronel? Eu não tenho como acessar. Após o ocorrido, Chicchini se irritou com o vice-procurador-geral da República, Paulo Vasconcelos Jacobina. Vossa Excelência, desculpa, mas não sei o que é engraçado enquanto eu falo. Peço vênia ao procurador, rindo enquanto eu falo. Não sei o que tem de graça na minha fala, com todo respeito, mas tem uma ata notarial, Vossa Excelência pode ver. Tem uma ata notarial do celular da Ariane que ela tirou essa foto do dia 12. Eu não tenho o laudo pericial do celular do coronel Azevedo. É possível, a legislação permite, ministro presidente, que suspendemos esse ato, oficiemos a Polícia Federal para que nos envie um laudo do celular do coronel Azevedo. Lá deve ter foto, lá deve ter mensagem. Eu estou buscando prova diabólica. Que processo penal é esse? Eu estou tendo que usar prova do celular da esposa, prova do celular da irmã, sendo que o delegado tem o celular do coronel Azevedo nas mãos. Ministro Zanin, isso aqui não aconteceu nem na Operação Lava Jato. Pois é, o processo integra o núcleo 3 das ações penais que investigam militares das Forças Especiais, conhecidos como Kids Pretos, acusados de planejar um suposto golpe de Estado. Guta Pini, de volta comigo aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Guta, Jeffrey Chicchini, o advogado, aponta fraude nessa investigação, reclama de não ter tido acesso ao celular usado pelo réu, pelo seu cliente, como prova que nunca foi periciado, de acordo com Jeffrey Chicchini. Dani, o que a gente viu aí foi que o ministro Alexandre de Moraes, ele tentou quebrar as pernas do Chicchini, querendo dizer que ele tinha, então, alguns meios de prova. Uai, mas o senhor já não apresentou a foto tal, a foto tal? Só que quem acabou escorregando foi o próprio ministro, porque daí ele levantou a bola para o Chicchini. Ele deixou muito claro, então, que o Chicchini não teve acesso à extração dos dados do celular do seu cliente. Então, ele não poderia responder essa pergunta do ministro, porque ele não tem os dados, ele não tem esse laudo. E esse celular está com a polícia. Vejam que coisa mais louca que a gente está vivendo no direito atualmente. Um processo realmente diabólico, a prova diabólica, como ele conta aí, como ele deixou bem claro na sua sustentação oral, não tem acesso à integralidade das provas. Como é que um advogado vai fazer a defesa do seu cliente? E até onde eu pude entender, essa foto poderia ir provar que o seu cliente não estava em Brasília, ou enfim, no local que a denúncia diz que ele estava. O fato é que
Se estivéssemos diante de um processo penal legítimo, isso até importaria. Se o Chiquini conseguisse acesso a essas provas, enfim, isso poderia importar num processo legítimo. Mas lembrando que isso é um processo político. O ex-presidente Jair Bolsonaro nem no Brasil estava quando as manifestações do 8 de janeiro aconteceram. E ainda assim, ele foi condenado por golpe de Estado, abolição violenta, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada. Então, ainda que o doutor Chiquini tivesse acesso às provas e levasse aos autos, fizesse a sua sustentação oral, suas alegações finais, enfim, com base nas provas, ainda assim eu acho muito difícil que os ministros voltassem atrás no seu posicionamento, porque é uma narrativa já pronta, a sentença já está dada e é muito curioso, né? Como existe um alinhamento de 100% ali da denúncia e dos votos dos ministros, em especial do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu não sei se a gente vai ter a sonora mais adiante do ministro Flávio Dino. Dani, você me sinaliza então, porque eu achei que foi mais grave ainda o que o ministro Flávio Dino disse na sequência, no final dessa sustentação oral do doutor Chiquini, o que me deixou bastante assustada. Teremos sim, Guta Pini, mas antes eu vou ouvir mais uma vez a Berenice Leite. Pois é, gente, ficou muito claro ali a falta de acesso aos autos dos advogados. Isso já é corriqueiro quando se trata de processos onde o ministro Alexandre de Moraes, processos que estão sob o guarda-chuva dele. Agora, vocês entendem por que em muitos inquéritos, em muitos processos, o STF acaba tirando o direito dos réus de ter a defesa ali, a sustentação oral? Para não ter esse tipo de exposição aí. Dr. Jeffrey Chiquini foi muito rápido no gatilho e não perdeu a oportunidade de expor essa falta de acesso, até mesmo às provas, laudos periciais importantíssimos que vão embasar certamente a condenação de todos esses que estão sendo julgados. E eu queria trazer rapidamente aqui, lembrar vocês o caso do Coronel Naime, aquele da Polícia Militar que atuou no dia 8 de janeiro, fazendo toda uma varredura. Ele estava de férias, né? Foi considerado, inclusive, um boi de piranha nesse processo, um daqueles escolhidos para representar a Polícia Militar e dizer que os PMs, né, que a Polícia Militar foi punida aqui no Distrito Federal. Ele solicitou um laudo do celular, né? Aliás, esses objetos deveriam já ter sido devolvidos há muito tempo, mas nunca devolvem. E ele solicitou um laudo do celular dele para saber, né, se ele teria sido violado em algum momento desde que foi apreendido, porque o Coronel Naime também ficou preso um bom tempo ali, bons meses, sob a custódia do Supremo Tribunal Federal, né? E o que eles descobriram nesse laudo que foi contratado? Que o celular do Naime teria sido violado diversas vezes, ligaram, desligaram o aparelho, apagaram mensagens. Então, assim, automaticamente, isso deveria ter sido dispensado como prova no processo dele, e isso implica também até na validade do processo contra o Coronel Naime. E nada aconteceu, eles simplesmente ignoraram o laudo, a perícia feita no aparelho dele. Então, violações acontecem a todo momento, e como bem destacou a Guta Pini, a gente já sabe o final dessa história, o enredo já está pronto, Daniel. Bom, Berenice, assim como destacou também a Guta Pini, logo após a sustentação oral do advogado Jeffrey Chiquini, o presidente da primeira turma do STF, Flávio Dino, advertiu que o tribunal é destinatário de respeito. Durante a fala, Chiquini destacou que exerce por muito tempo a advocacia no tribunal do júri. Em seguida, Dino reagiu. Apenas chama atenção para este fato, que o direito, o mundo do direito, e quem atua nesta tribuna não pode perder a dimensão da importância do respeito aos deveres legais inscritos no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal e no Código de Ética da Advocacia Brasileira, instituído pela OAB. Então, uma das lições que esse julgamento permite é a compreensão quanto à largueza da ampla defesa, quanto à ampla liberdade de conteúdo, que sempre foi respeitada, mas não descuidemos da forma.
porque a forma faz parte do nosso ofício. Portanto, nós, assim como outros tantos que vieram antes de nós, sabemos bem, e temos feito isso nesse julgamento, como aquilatar o acervo probatório ofertado pelas partes. E encarecemos sempre que, quando reivindicamos, e a palavra correta, exigimos lealdade em relação ao tribunal, friso, exigimos lealdade em relação ao tribunal, também concito os próximos profissionais a fazerem uso da tribuna, em outros julgamentos, inclusive, que guardemos também idêntica urbanidade, lhaneza no trato, e repito aqui literalmente o que está escrito no Código de Ética da Advocacia entre as partes. Entre as partes. E me refiro tanto ao Ministério Público, quanto à polícia, quanto à advocacia. É nosso dever também zelar por isto. Então, quando se ocupa essa veneranda tribuna, a mais nobre da advocacia brasileira, é preciso lembrar disto. E faço esta observação não apenas como alguém que tem 35 anos de atuação profissional, mas no exercício do poder de polícia que cabe a esta presidência. Pois é, Gutapini, no contexto de um julgamento, você que é advogado, é comum um juiz reagir dessa forma contra a argumentação em defesa do seu cliente? Uma espécie de carteirada, eu tenho tanto tempo de experiência, meu currículo é esse e etc. Dani, foi muito mais do que isso. Foi uma fala soberba, uma fala intimidatória e uma fala hipócrita. Ficou muito claro que o ministro Flávio Dino está passando um recado, não só para o Jeffrey Checchini, para o doutor Jeffrey Checchini, mas para todos os outros advogados que virão a fazer sustentações orais. O fato é que ele, inclusive, disse que isso serviria para outros julgamentos. O que ele está querendo dizer aí? Pelo menos é o que parece. Lá na frente, em dezembro, já está marcado o julgamento do caso do Felipe Martins. E o advogado é o Dr. Jeffrey Checchini. E ele tem muita coisa para falar numa sustentação oral. Então, aí já me parece um recado para que ele tenha um recato, uma cautela na hora de estar ali na sua sustentação oral, porque o Checchini pode falar muita coisa. Embora a sustentação oral ela venha reafirmar o que já está ali nas alegações, o que já está escrito, o advogado não inova na sustentação oral, o fato é que as pessoas não vão ler a alegação final. As pessoas estarão ali na expectativa de ouvir o que o advogado fala na sustentação oral. O público estará ali em peso para ouvir o caso Felipe Martins. Então, o que me pareceu foi que o ministro Flávio Dino já passou um recado para o advogado. Se contenha na sua próxima sustentação oral. Inclusive, o Flávio Dino falou sobre poder de polícia, o que me pareceu aí realmente muito intimidatório. Quando o poder de polícia de um juiz não é o poder de mandar prender as pessoas a bel prazer, é um poder de polícia para manter a ordem ali nos trabalhos. É disso que se trata. E o ministro, inclusive, falou sobre a postura que o advogado tem que ter também fora ali, fora da tribuna, passando um recado. Veja lá o que você vai postar nas suas redes sociais. Veja lá que tipo de entrevista você vai dar. Pelo menos é o que a gente pode concluir dessa fala do ministro quando ele fala dessa postura também fora ali do tribunal. Um outro ponto que me faz concluir que essa fala é muito hipócrita é quando ele trata da questão da forma. Que a forma como o advogado tem que lidar ali na sua postura, ali diante do tribunal, precisa respeitar uma forma respeitosa, enfim. O que ele está falando de forma, de postura, de conduta, quando o que nós temos assistido nesse julgamento é uma postura completamente infantil, de galhofa desses ministros, durante julgamentos, falando de jogo de futebol. Parece uma mesa de bar, essa primeira turma, quando eles estão no julgamento. E um interrompe o outro e fazendo um risinho e gracinha. Isso é forma?
Eles estão dando esse tipo de exemplo, então, se é essa forma que eles querem, o que ele está reclamando de um advogado se exaltar minimamente numa tribuna, quando ele está ali buscando a defesa do seu cliente, quando não pode nem ter acesso às provas? Então, eles estão dando um péssimo exemplo de forma, de galhofa na primeira turma. É disso que se trata. E aí, querer passar essa imagem... Não, e teve também, quando eles estavam prolatando as condenações, as penas, quem não se recorda, um interrompia o outro. Eu também tinha colocado 27 anos, 6 meses. Mas aí eu vou diminuir para poder ficar igual o seu relator. Gente, hipócrita, é uma fala hipócrita, soberba e intimidatória. É disso que se trata. Vamos ver aí os próximos passos, se não vai haver algum inquérito aberto ou então alguma representação na OAB, porque foi isso que me pareceu. O ministro Flávio Dino citou a OAB, citou o Código de Ética da OAB, então eu não vou ficar surpresa se houver alguma representação contra o advogado Jeffrey Chikine em relação à sua atuação no Supremo, nessa sustentação oral, justamente para prevenir algo semelhante na sustentação oral do caso Felipe Martins.